No vídeo de hoje, vamos explorar os espectros e essas misteriosas e inquietantes sombras do mundo sobrenatural. Presentes em diversas culturas e mitologias, os espectros são conhecidos por serem almas atormentadas que vagam entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eles aparecem como figuras sombrias, muitas vezes sem rosto, e estão sempre associados a lugares sombrios e desolados. Mas o que realmente são os espectros? Por que permanecem presos no limiar entre a vida e a morte? Se liga aí que vai ser foda. Espectros são entidades sobrenaturais que, ao longo das eras, têm sido descritas como almas de indivíduos que morreram de forma trágica, violenta ou injusta e permanecem presos ao mundo dos vivos. Diferente dos fantasmas tradicionais, que podem ser vistos como espíritos mais pacíficos ou até amigáveis, os espectros são frequentemente retratados como seres perturbadores e vingativos, carregando consigo uma profunda carga de sofrimento e raiva. Eles tendem a se manifestar em lugares onde aconteceram grandes tragédias ou em áreas que possuem uma energia negativa muito forte. Em muitas culturas, os espectros são considerados perigosos. Sua presença geralmente é acompanhada por uma sensação de medo e desconforto, e suas aparições são frequentemente associadas a fenômenos inexplicáveis, como quedas de temperatura, barulhos estranhos ou objetos que se movem por conta própria. Ao contrário de outros tipos de espíritos, os espectros não buscam contato ou comunicação e eles agem impulsionados por uma necessidade de assombrar e atormentar aqueles que invadem seu espaço. Na mitologia e no folclore, os espectros simbolizam o peso das ações do passado, lembrando que a morte nem sempre é um descanso. Essas entidades podem estar ligadas a uma necessidade não resolvida, seja para vingar sua morte, proteger um segredo ou guardar um lugar específico. Muitas vezes, se diz que apenas através de rituais ou com a resolução do trauma que os mantém presos, esses espectros podem encontrar paz. Assim, os espectros se tornaram uma representação do lado mais sombrio do sobrenatural, desafiando a ideia de que a morte é o fim. Eles são um lembrete de que há forças além da compreensão humana, forças que podem permanecer e influenciar o mundo dos vivos por muito tempo. A diferença entre fantasmas e espectros é notável tanto em suas características quanto em seus propósitos. Embora ambos sejam entidades sobrenaturais que habitam o reino dos mortos e dos vivos, eles têm naturezas e comportamentos distintos. Fantasmas, em muitas lendas e histórias, são vistos como espíritos de pessoas falecidas que permanecem presos ao mundo dos vivos por razões que variam de nostalgia, necessidade de proteção ou até por laços emocionais com entes queridos ou lugares. Esses seres costumam ser inofensivos e, em alguns casos, até benevolentes. Eles podem se manifestar como aparições ou fenômenos inexplicáveis, como vozes distantes ou objetos movendo-se, mas sem intenção de causar dano. Em várias culturas, fantasmas são tratados com respeito, e muitos acreditam que rituais e orações podem ajudá-los a encontrar paz e descanso. Por outro lado, os espectros são uma versão mais sombria e ameaçadora de espíritos. Diferente dos fantasmas, os espectros carregam consigo uma energia negativa e vingativa. Eles são frequentemente retratados como seres que morreram de maneira trágica ou injusta, e por isso, retornam ao mundo dos vivos com intenções malevolentes. Ao invés de meramente se manifestarem, os espectros são conhecidos por assombrar de maneira agressiva, muitas vezes causando terror nos vivos. Eles podem provocar medo, ataques físicos e até possessão, forçando os vivos a enfrentarem o mesmo sofrimento ou injustiça que os prendeu à terra. Outra grande diferença entre fantasmas e espectros está no motivo de sua presença. Enquanto fantasmas podem vagar pelo mundo dos vivos devido a questões não resolvidas ou simples apego, os espectros quase sempre retornam com um propósito claro, vingança ou punição. Eles buscam retribuição pelos eventos que levaram à sua morte ou por feridas emocionais e traumas do passado. A origem dos espectros está profundamente enraizada nas crenças e mitologias das civilizações antigas, como a Grécia e Roma, onde a relação entre os vivos e os mortos era cercada de rituais e medo. Nesses tempos, acreditava-se que as almas dos mortos deveriam ser devidamente oradas através de sepultamentos adequados e ritos funerários para garantir que seus espíritos pudessem descansar em paz no mundo dos mortos.
Quando uma pessoa não era enterrada corretamente ou seu espírito era perturbado de alguma forma, corria-se o risco de que sua alma se transformasse em um espectro de uma entidade inquieta e atormentada, condenada a vagar pelo mundo dos vivos em busca de descanso ou vingança. Na mitologia grega, existiam histórias sobre as sombras ou no submundo, onde os mortos que não recebiam os devidos ritos funerários vagavam sem paz. Estes espectros eram vistos como presenças perturbadoras, atormentando os vivos até que sua situação fosse resolvida. Em Roma, o conceito de Olémoris ou Olarvai, os espíritos vingativos, ecoava uma crença semelhante. Esses espectros eram conhecidos por sua habilidade de atormentar os vivos, buscando justiça por suas mortes injustas ou inadequadamente respeitadas. Com a chegada da Idade Média, a visão dos espectros passou a ser fortemente influenciada pela doutrina cristã, que estabelecia uma moralidade mais rígida sobre a vida após a morte. Nesse período, a ideia de espectros como punição divina começou a tomar forma. Acreditava-se que aqueles que haviam cometido crimes terríveis em vida, especialmente pecados graves como assassinato, traição ou heresia, poderiam ser forçados a retornar ao mundo dos vivos como espectros. Esses espíritos eram enviados de volta pela própria mão de Deus ou do diabo, dependendo das circunstâncias, e o retorno desses seres servia tanto como punição eterna quanto como um aviso sombrio aos vivos. Em várias culturas e religiões ao redor do mundo, os espectros desempenham um papel importante e variado, sendo interpretados como manifestações espirituais que retornam ao mundo dos vivos por diferentes razões. Na mitologia nórdica, os espectros, conhecidos como Draugr, eram frequentemente descritos como espíritos inquietos de guerreiros ou pessoas que possuíam laços fortes com o mundo dos vivos. Ao contrário de serem simplesmente vingativos, muitos Draugr tinham como objetivo proteger algo de valor, como tesouros enterrados ou entes queridos. Esses espectros eram vistos como guardiões, ainda que perigosos, e simbolizavam a ligação entre a vida e a morte que nunca foi completamente rompida. No Japão, os espectros recebem um enfoque muito mais vingativo, especialmente através das figuras dos Irei. Esses fantasmas são comumente descritos como espíritos de pessoas que morreram em circunstâncias trágicas, violentas ou com sentimentos de raiva e ressentimento não resolvidos. Nas histórias de Irei, a morte é apenas o começo de um ciclo de vingança e desespero. Esses fantasmas são conhecidos por assombrar os locais ou pessoas diretamente conectadas às suas mortes, buscando justiça ou resolução. Um exemplo famoso é a história da Oiva, uma mulher traída e assassinada pelo marido, cujo espírito retorna para se vingar de todos que participaram de sua morte. A presença dos Irei na cultura japonesa, especialmente no teatro e no cinema, é uma representação forte do medo de que os mortos nunca realmente partam se suas questões não forem resolvidas. Na religião cristã, os espectros assumem uma conotação mais espiritual e moralista. Espíritos que retornam do além podem ser interpretados como punições divinas ou como testes de fé. Durante a Idade Média, muitos acreditavam que os espectros eram almas perdidas no purgatório, incapazes de encontrar paz, retornando para avisar os vivos sobre a necessidade de se arrependerem ou para revelar pecados ocultos. As histórias de espectros eram frequentemente usadas como ferramentas para reforçar a doutrina cristã, mostrando que a justiça divina pode se estender até além da morte. Em contraste, na cultura indígena norte-americana, muitos povos acreditam em espíritos ancestrais que retornam para guiar e proteger seus descendentes. Esses espíritos, chamados de ancestrais espirituais ou guardiões, são vistos como benevolentes e protetores. Ao contrário das visões ocidentais mais sombrias dos espectros, aqui eles são respeitados e reverenciados, pois sua presença é vista como um sinal de proteção e orientação espiritual. Outro exemplo interessante vem da mitologia eslava, onde existem entidades conhecidas como o Dvorovoi e o Obanik, que são espíritos de lugares específicos, como celeiros e banhos públicos. Esses espectros, apesar de não serem diretamente malévolos, podem causar problemas para aqueles que não respeitam os rituais ou as tradições do lugar. Eles são, em muitos aspectos, como guardiões do local, e suas aparições podem ser vistas como uma advertência para que os humanos honrem os espíritos da terra e das tradições. Esses exemplos mostram que a forma como os espectros são vistos varia amplamente entre culturas e religiões. Alguns espectros retornam por vingança, outros por proteção, e ainda há aqueles que voltam para orientar os vivos.
O que todas essas histórias têm em comum, no entanto, é a noção de que o vínculo entre a vida e a morte é permeável, e que os mortos podem influenciar o mundo dos vivos, seja por amor, ódio ou dever. Espectros, também chamados de fantasmas ou sombras errantes, possuem características que os distinguem de outras entidades sobrenaturais. Sua aparência é frequentemente descrita como translúcida ou nebulosa, envoltos em sombras ou uma neblina que parece se mesclar com o ambiente. Suas formas costumam ser deformadas, refletindo o estado em que morreram, como ferimentos visíveis ou expressões de dor e desespero em seus rostos. Essas características tornam os espectros figuras ainda mais assustadoras, reforçando a ideia de que são almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, incapazes de descansar. O comportamento dos espectros é impulsionado por fortes sentimentos de tristeza, vingança ou raiva. Muitas vezes, eles são assombrados por eventos traumáticos que ocorreram antes de suas mortes, como assassinatos, traições ou injustiças. É comum que esses espíritos apareçam em locais onde tragédias se desenrolaram, como casas mal assombradas, campos de batalha ou antigos cemitérios. Eles são conhecidos por manipular o ambiente ao seu redor, criando fenômenos paranormais como ruídos inexplicáveis, quedas drásticas de temperatura, objetos que se movem sozinhos, e até interferências em aparelhos eletrônicos. Além disso, espectros possuem poderes sobrenaturais únicos. Eles podem atravessar paredes, desaparecer e reaparecer em qualquer lugar, levitar ou flutuar sem tocar o chão. Em alguns casos, eles têm a habilidade de influenciar o emocional dos vivos, induzindo medo, desespero ou paranoia. Espectros também podem se manifestar em sonhos, como uma forma de comunicação ou advertência, e, em situações extremas, são capazes de possuir os vivos, controlando seus corpos por curtos períodos de tempo. Esse tipo de possessão é geralmente temporária e ocorre como uma tentativa do espectro de resolver algo não finalizado em sua existência terrena. A ideia de espectros atravessando o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos sempre fascinou a humanidade. Ao longo da história, inúmeras pessoas alegaram ter avistado ou sentido a presença de espíritos errantes, especialmente em locais marcados por tragédias. Antigas casas, castelos abandonados, prisões e campos de batalha são destinos frequentes de avistamentos, muitas vezes associados a eventos dramáticos que teriam deixado essas almas presas. As descrições geralmente envolvem a aparição de figuras translúcidas ou sombras que se movem pelo ambiente, assim como uma sensação de frio inexplicável, uma característica marcante em muitos relatos. Os avistamentos de espectros são frequentemente acompanhados de fenômenos inexplicáveis, quedas bruscas de temperatura, barulhos repentinos, portas que se fecham sozinhas ou objetos que parecem se mover sem nenhuma interferência visível. Essas experiências assustadoras são relatadas por pessoas comuns, e muitos acreditam que os espectros podem ser capazes de se comunicar ou interagir com o mundo físico, seja para transmitir mensagens ou assombrar um local ao qual estão ligados emocionalmente. Em alguns casos, essas aparições são vistas repetidamente por várias testemunhas, o que reforça a crença de que certas áreas são verdadeiramente assombradas. Investigações paranormais surgiram como uma tentativa de dar uma explicação mais concreta para esses fenômenos. Grupos de caça-fantasmas se dedicam a investigar lugares supostamente assombrados, usando tecnologia moderna para tentar capturar evidências da presença de espectros. Entre os equipamentos usados estão gravadores de som, que capturam ruídos e vozes não audíveis ao ouvido humano, câmeras de visão noturna, termômetros que registram quedas repentinas de temperatura, e dispositivos de medição eletromagnética que detectam variações na energia do ambiente. Relatos de atividades paranormais coletados por esses investigadores às vezes incluem gravações de vozes estranhas, conhecidas como EVP, e fenômeno de voz eletrônica, ou vídeos onde sombras se movem por conta própria. Alguns lugares se tornaram notórios por esses fenômenos recorrentes, como o caso da prisão de Alcatraz, onde vários guardas e visitantes alegam ter visto figuras de antigos prisioneiros vagando pelos corredores. Apesar da abundância de relatos e investigações, o tema ainda desperta ceticismo. Muitos argumentam que os fenômenos podem ser explicados por causas naturais, como correntes de ar, falhas mecânicas ou ilusões criadas pela mente. No entanto, para aqueles que vivenciaram tais eventos, a presença de espectros parece inegável, e a busca por respostas continua a atrair atenção, mantendo o mistério vivo.
A existência ou não de espectros permanece um debate aberto, mas, sem dúvida, o fascínio por essas entidades sobrenaturais continua a crescer, perpetuado por novos relatos e a vontade de entender o que acontece após a morte. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.